Aleluia. Você pode se sentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração. E que esse seja o clamor do nosso coração hoje. Faz de novo, e cada vez mais o Senhor faça na nossa vida e também no nosso coração. Quero falar com vocês sobre esse tema, prosseguindo para o alvo, que está registrado em Filipenses, capítulo de número 3. Você pode abrir sua Bíblia, acompanhar no telão, no seu dispositivo eletrônico, como você achar melhor. Essa palavra foi ministrada hoje pela manhã pelo pastor Pedro. Eu fiz questão de, enquanto ele falava, ir anotando, para que a gente pudesse reproduzir e você tivesse acesso à revelação de Deus, que trouxe aqui essa manhã uma palavra sobre o ano de 2019. E eu queria que você pudesse também ter esse acesso e entendesse o que é que Deus espera de você para esse novo ano que está se iniciando agora. Aliás, por falar em ano novo, a gente sempre fala em vida nova. Eu falei no último domingo do mês de dezembro e o último domingo do ano de 2018, que muitos de nós acreditamos que existe uma mágica no calendário. A partir do momento que virou-se a folhinha de dezembro e passou-se para janeiro, dá a impressão que os problemas foram embora, dá a impressão que as dificuldades desapareceram, que as crises não existem mais e que o mundo se tornou uma Alice no País das Maravilhas, como se tudo fosse mágico e tudo fosse fantástico de uma hora para outra. E nós sabemos que não é assim. Mas popularmente, psicologicamente, a ideia de mudar de ano traz também a ideia de mudanças pessoais. Tem gente que possui novos sonhos. A partir do ano 2019, diz: nesse ano eu vou me casar. Esse é o sonho do meu coração e nesse ano eu vou realizar esse sonho. Esse ano, sim, eu poupei a vida toda para que eu conseguisse comprar a minha casa própria. Esse é o ano da minha aquisição da casa própria. Esse é o ano da minha faculdade. Passei no vestibular, então é um novo sonho. Sonho de mudança de profissão, sonho de mudanças de cidade, sonho de mudança pessoais, ou seja, todos os nossos objetivos começam a ser novos a partir do momento que a gente vira a folhinha. Começamos então a traçar novas metas, começamos a olhar novos objetivos, objetivo de perder peso, que foi ganho aí nas festanças do final do ano, objetivo de melhorar a qualidade de vida, objetivo de saldar as dívidas que ficaram do ano passado para entrar no ano novo com o nome limpo, talvez com uma boa condição financeira. Ou seja, essa mudança também traz novos objetivos pessoais. Aqui em casa vai ser assim nesse ano, agora daqui ficou para trás, a gente vai virar a página e vamos começar novamente. Também novos planos. Se você quer novos sonhos, novos objetivos, você começa a fazer novos planos. Quero mudar de profissão, e nessa nova mudança inclui também um plano de uma formação acadêmica, uma nova faculdade, uma pós-graduação, um curso técnico. Eu quero agora me casar, então isso inclui agora estar disponível a encontrar um parceiro ou uma parceira que seja de acordo com o seu coração e da vontade de Deus. Novos planos para novas metas e para novos sonhos. Mas a verdade é que tudo lá no final está relacionado a alvos. Nós estamos atrás de alvos para serem capturados, alvos para serem alcançados, e somos como aqueles corredores de 100 metros rasos, que tem pouco tempo, e que imagina que o tempo está se esgotando, eles não veem a hora do tiro da largada, e a torcida não tira a concentração, os aplausos não tiram o foco, a única coisa que eles olham e observam é a visão daqui para trás, daqui para frente, olhando o caminho de chegada. Alvo para ser encontrado. E quantos alvos você não tem para o ano 2019? Quais são deles? Quais são eles? Ou quais alvos você tem trabalhado e que você tem traçado para você? Eu não sei se você tem costume disso, mas eu quero desafiar você a escrever os seus alvos. É muito importante quando você coloca num papelzinho, quando você faz, por exemplo, uma cartinha para você mesmo. Estou em janeiro de 2019, quero chegar em dezembro de 2019 com isso. Escreve, coloca lá no seu guarda-roupa e depois no final do ano você abre para ver quais objetivos você alcançou, o que você conseguiu realizar de fato. Aprenda a escrever objetivos, sonhos, alvos, isso faz muito bem. Mas existe alguém na Bíblia que falou sobre alvos. E esse alguém se chama Paulo, e ele disse isso em Filipenses capítulo 3, falando sobre esse assunto de alcançar meta, de alcançar alvos e alcançar objetivos. Preste atenção o que ele diz aos Filipenses. Aliás, antes de ir nesse texto, deixa eu só lembrar você uma coisa. Filipenses é uma carta muito pessoal,
diferentemente das outras cartas, que o apóstolo Paulo escreve para corrigir erros doutrinários, como por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, diferentemente da carta de Paulo aos Efésios, diferentemente aos Romanos, que é um compêndio doutrinário, Paulo escreve aos Filipenses uma carta pessoal. Ele começa dizendo: eu, Paulo e Timóteo, a vocês, amados que estão em Filipos. É uma carta muito pessoal. Só nessa carta a palavra alegria, ela é mencionada várias e diversas vezes. Os estudiosos concordam que Paulo estava no cárcere em Roma no ano 62 depois de Cristo, e lá estando, ele conseguiu escrever sobre a alegria, confortando os irmãos de Filipos e falando da sua alegria de ter esses irmãos como parceiros na fé. Mais do que isso, ele fala da sua aptidão em continuar caminhando, mesmo estando aprisionado e entre algemas. E olha só o que ele diz nessa carta cheia de pessoalidade, cheia de amizade, que Paulo escreve aos Filipenses. Não que eu já tenha obtido, e nós vamos ver o que é que ele estava dizendo aqui, não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo, de Deus, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre alcançar alvo, no singular. Não estamos falando do plural. Estamos falando de um homem que disse que ele tinha um alvo. Prosseguindo para as coisas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Existem várias circunstâncias diante de mim, mas existe apenas um alvo. Existem várias coisas importantes diante de mim, mas existe apenas um alvo. Existem várias coisas que eu devo fazer e que eu devo evitar, mas existe apenas um alvo. E é sobre isso que eu queria falar com você aqui essa noite. Porque embora alvos sejam importantes, o alvo principal precisa estar diante dos nossos olhos, porque ele ainda é melhor. Embora alvos no plural sejam bons e sejam legítimos, alvo no singular é o melhor caminho para você satisfazer a sua vida e encontrar alívio para o seu coração e encontrar resposta para a sua alma sedenta. E que alvo seria esse? Que alvo seria isso que o apóstolo Paulo persegue? Que ele se livra das amarras, que ele se livra dos problemas, que ele se livra das barreiras, que ele supera os obstáculos. Que alvos, ou melhor, que alvo seria esse que ele estaria disposto a pagar qualquer preço e qualquer circunstância para alcançá-lo e obtê-lo? Vamos olhar isso? A gente pode encontrar esse alvo que o apóstolo Paulo fala nos versículos seguintes, versículos 7 e 11, que diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Perdão, os versículos anteriores, tá? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como refúgio, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Ou seja, eu quero conhecer Jesus Cristo do começo ao fim, desde a sua ressurreição até mesmo os seus sofrimentos. Eu quero conhecer tudo, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma eu também possa alcançar a ressurreição entre os mortos. Qual era o alvo que o apóstolo Paulo procura então? Qual era o objetivo central, embora ele estivesse envolvido com vários objetivos periféricos? Qual era o eixo fundamental da busca do apóstolo Paulo, que deve ser a busca da igreja de Cristo? A própria palavra responde. Ela responde que o alvo é Cristo. E para você alcançar esse alvo, você precisa tomar duas atitudes que o apóstolo Paulo diz. Se você quer encontrar Cristo e conhecer Cristo e ter mais de Cristo, tudo isso vai fundamentar as demais coisas. Não é isso que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33? Você lembra que está escrito lá? Buscai primeiro a quem? A Deus, o reino de Deus e toda a sua justiça. E as demais coisas? Elas são acrescentadas, elas não ficam de fora.
elas não são rejeitadas, elas não são renegadas, elas não são excluídas. As demais coisas são acrescentadas. Portanto, nós não estamos falando que os alvos periféricos da sua vida são desnecessários. Estamos dizendo que eles são importantes, mas não são o principal. São importantes, mas não são o melhor. São bons, mas não são o ótimo. Ou seja, o apóstolo Paulo encontra o alvo, e ele não se distrai com as coisas periféricas, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Você busca a Deus de uma maneira tão intensa e tão contínua, a ponto de descansar sabendo que os seus filhos é negócio dele? Você busca a Deus de uma forma intensa e tão contínua, ao ponto de descansar o seu coração sabendo que as suas finanças serão providas ao seu tempo e do jeito de Deus? Você busca a Deus de uma forma intensa e tão contínua, a ponto de descansar o seu coração das suas ansiedades pelo futuro? Você está vendo como a gente inverteu os valores? Nós não buscamos a Deus de uma maneira firme, intensa e contínua, porque nós nos preocupamos com o que vamos comer, o que vamos gastar, o que vamos fazer, o que seremos no futuro, o que faremos agora. Ou seja, os alvos periféricos estão ocupando a centralidade daquele que pede a nossa atenção. Nossos olhos deveriam estar voltados para Cristo e como agradá-lo, como conhecê-lo, como nos aprofundar nele, como aprender dele. E a Bíblia fala que as demais coisas seriam para nós acrescentadas. Irmãos, pense nessa loucura. Enquanto você está orando e conhecendo Cristo, Ele está adicionando dinheiro à sua vida. Uau, mas que é isso? Então não precisa trabalhar, pastor? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o dinheiro não precisa mais ser o centro do universo do seu coração. Mas Cristo sendo o centro do universo do seu coração, o seu trabalho terá proveito e terá fruto. Salmo 128 fala: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do fruto do seu trabalho comerá. De nada adianta você trabalhar muito e comer pouco do fruto dele, porque Cristo não é o centro, não é o objetivo, não é o alvo central da sua vida. Ou seja, essa é uma loucura. Enquanto eu estou orando, Deus está cuidando dos problemas do meu casamento. Enquanto eu estou lendo a palavra, Deus está abrindo as portas de um novo trabalho para mim. Enquanto eu estou buscando a Deus e me voluntariando no serviço no reino, Deus está fazendo a sua obra no meu entorno, na minha vida. Ou seja, enquanto eu busco o alvo, os demais alvos são acrescentados. A minha alegria, o sonho do casamento, da minha casa, de ver meus filhos crentes, de ver meu marido batizado, de ver minha esposa santa, de ver algo transformado no meu coração, de ver algo na minha vida. Meus irmãos, enquanto nós buscamos o alvo, não é que os demais alvos não importam, ou são expurgados, mas são atraídos pelo alvo central que é Cristo. O problema é que a gente inverteu os padrões. A gente busca as demais coisas e espera que Cristo seja acrescentado por osmose na nossa vida. Tem gente que acha que crescer em fé se cresce em culto de domingo à noite. Tem gente que acha que conhecer a Cristo se conhece através de um louvor que acontece no domingo à noite. Não é verdade. Nós não conhecemos a Cristo por osmose, por uma transferência. Nós conhecemos Cristo por uma caminhada com Ele. E para isso nós precisamos tomar duas atitudes para conhecê-lo. Se você quer conhecer a Cristo e crescer nele, você precisa tomar duas atitudes no ano de 2019. E a primeira delas, o apóstolo Paulo diz que nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam. Olha só no versículo 13 que eu destaquei com vocês aqui na primeira leitura: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E o que significa esquecer das coisas que ficam para trás? Duas coisas. Primeiro, esquecer das coisas boas que ficaram para trás. O que é isso? Isso se chama uma palavra triunfalismo. Triunfalismo, pessoal, é viver das vitórias do passado. É viver como se nada estivesse acontecendo agora. Eu celebro as coisas boas do passado. Quando nós orávamos no monte. Quando eu ia nas vigílias. Tem gente que senta na mesa para contar as histórias das vigílias que ele participava, ou que ela participava, mas não vem numa reunião de oração mais. Tem gente que conta das vigílias que fazia no ano de 1990, 1999, e como Deus avivava o seu coração, mas conta sem participar de uma vida fervorosa em oração agora. Isso é triunfalismo, é viver de coisas boas, mas que ficaram no passado. Viver de coisas relevantes, mas que não são verdades agora. Coisas maravilhosas,
mas que não estão em prática no exato momento. E que coisas boas muitas vezes nos impedem de crescer. O apóstolo Paulo fala, a sua arrogância religiosa fazia com que ele pensasse que isso fosse bom para ele. Olha o que ele diz nos versículos anteriores que nós lemos no mesmo texto, tá bom? Diz assim: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, diz o apóstolo Paulo. Confiar na carne aqui significa confiar no eu, no ego, na sua posição. Eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, eu sou judeu desde pequenininho, pertenço ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel, sou um verdadeiro hebreu. O apóstolo Paulo falou assim: se tem coisa boa no meu passado, eu me lembro, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam. Coisas boas, mas que estão me impedindo de crescer em Cristo agora. Eu queria convidar você a não ficar vivendo de vitórias passadas e perder as batalhas presentes. Ficar vivendo de vitórias que aconteceram em tempos anteriores e não estar pronto para batalhar o que tem que ser feito agora. Tem gente que fica apoiado na religiosidade, porque eu me batizei, porque eu sou membro da igreja há tantos anos, e não luta a vida devocional, não luta a vida de oração, não luta a vida em Cristo agora, no hoje. Tem muitas coisas boas que você fez, tem muitas coisas boas pelas quais você pode se orgulhar, mas eu quero convidar você, para que nesse ano você se dispa delas, para que você se afaste delas, para você começar a aprender que existem coisas novas que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes nós nos orgulhamos de coisas boas, mas que não são fundamentais e não podem nos fazer chegar a Cristo, não podem nos fazer chegar a Cristo. Tem uma história até mesmo que eu participei de uma situação. Um homem chegou para mim e disse: pastor, eu me orgulho de ser há 40 anos presbiteriano. E depois, convivendo com o irmão, andando para lá, andando para cá, percebi que Cristo 0, presbiterianismo 100, mas Cristo 0. Ou seja, havia uma vaidade, havia algo bom. O denominacionalismo dele era algo fundamental para a sua vida. Tudo bem participar de uma igreja, tudo bem ter uma história, uma tradição presbiteriana, ótimo, isso é bom, mas isso ainda não é o melhor, porque o melhor é conhecer a Cristo, ter a Cristo, possuir a Cristo. E o apóstolo Paulo fala assim: quer saber de uma coisa? Eu sou hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou judeuzinho desde pequenino, e não me importo com isso, desde que eu conheça Cristo. Eu estou disposto a abandonar essas coisas passadas, boas, e começar a caminhar para as que estão adiante de mim. E eu quero convidar você a não ficar vivendo de vitórias passadas, e não ficar vivendo de coisas passadas, de unção passada. Uma das grandes dificuldades nossas no cristianismo atual é a gente pensar que a unção de Deus vem na nossa vida de uma maneira única e irrepetível. A gente acha que a unção de Deus vem sobre a nossa vida no culto e a gente está alimentado pelo resto do ano. Uau, pastor, a hora que cantar aquela música, faz de novo, eu senti a presença de Deus, eu estou abastecido até o final de 2019. E não vem mais na igreja, não ora, não jejua, não busca, não se entrega, não participa. Irmãos, a unção precisa ser retroalimentada constantemente sobre a nossa vida. Não dá para a gente viver de glórias passadas, não dá para a gente ficar apoiado a coisas que já ficaram para trás. Eram boas, foram boas, mas nós estamos vivendo outro tempo agora. E também, além do triunfalismo, de ficar em vitórias passadas, só lembrando de vitórias que fizemos, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida pessoal, tem gente que fica lembrando da empresa, minha empresa, quando era, o plano do Fernando Henrique foi maravilhoso, a minha empresa cresceu, e está com a empresa em falência agora. E nada adianta vivermos um triunfalismo que não realiza-se no presente, uma batalha coerente e consciente. Agora, outra coisa que eu preciso fazer é deixar as coisas ruins passadas também. Não é só deixar as coisas boas que podem me impedir de conhecer a Cristo, mas também aqueles traumas, aquelas dificuldades, aquelas crises, aqueles problemas que me inibem e que me impedem de caminhar e de seguir adiante. Veja só o que o apóstolo Paulo diz, ele chama isso de derrotismo. Derrotismo é o que ele fala: quanto à lei, eu fui fariseu, e quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Imagina só, que hoje eu trago para vocês aqui um novo pregador, e ele vai depois do culto orar por cada um de vocês, e vai orar com imposição de mãos, e eu apresento vocês e digo:
Fernandinho Beiramar é o nosso grande pregador da noite. Ele vai orar e vai impor as mãos sobre a sua vida hoje. Qual seria a sua reação? E se eu falasse para você, Osama Bin Laden não morreu, ele continua perseguindo cristãos no Oriente, e eu trouxe ele aqui na nossa igreja para que ele pudesse dar o seu testemunho de conversão. Já pensou? O que você faria? Falava assim, com vocês agora, Osama Bin Laden converteu o seu cristianismo. Chegava aqui, todo mundo saia correndo. Está com uma bomba, só pode ser, vai estourar essa igreja. Era assim que as pessoas se sentiam com o apóstolo Paulo. Ele era assassino de cristãos. Ele passava a faca no pescoço de gente que acreditava em Jesus. E ele não se orgulha disso. Ele não se orgulha de ter sido fariseu, e nem se orgulha de ter sido perseguidor da igreja. E ele fala, eu tive coisas boas porque eu sou judeu, mas eu deixo para trás. Eu tive coisas ruins porque eu fui perseguidor da igreja, mas eu também deixo isso para trás. Quantas coisas estão te amarrando de você não fazer algo para Deus? O sentimento de que você não foi perdoado. Você já percebeu a dificuldade que nós temos de sentir-nos perdoados? A Bíblia fala que Deus perdoa as nossas ofensas, que Deus se esquece dos nossos pecados. O Salmo 103 fala que como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as transgressões. Ou seja, Deus nos perdoa. Miqueias capítulo 7 fala que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ou seja, a palavra de Deus garante que Deus não lembra dos pecados que cometemos no passado. Agora o diabo lembra e a sua consciência lembra. E quando não é a sua consciência te apertando, é o diabo te acusando, dizendo, você fez aquilo, agora você está na igreja, você fez aquilo e veio tomar ceia, você fez aquilo, agora quer servir no ministério, você quer se voluntariar, agora você quer se batizar depois de tudo que você fez. Não caia nessa lorota, não caia nesse conto maligno de que você está escravo ou escrava do seu passado. A Bíblia fala que nós temos a oportunidade de viver sem condenação. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, não é na igreja, é em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, Romanos 8,31. Portanto, eu convido você a abandonar as coisas ruins que ficam na sua mente, seu passado sórdido, a ganância, a falta de gentileza, o desafio da presença de Deus, o ateísmo que assolou o seu coração, o rancor, o ódio que consumiu a sua alma. Eu desafio você a tirar as coisas ruins da sua mente, a perda, o sofrimento, a angústia, a traição. Tira isso, deixa para trás, para que você possa abandonar essas coisas e sair do derrotismo. Tem gente que olha para o passado e fala, eu venci lá, vou vencer aqui agora. Tem gente que olha para o passado e fala, eu perdi lá, vou perder aqui agora. Nenhuma e nem outra atitude é boa. O que você tem que fazer é estar disposto a abandonar tanto o triunfalismo inconsequente, como o derrotismo incoerente. Abandonar essas coisas e começar a caminhar em direção ao alvo. Essa é a primeira lição do apóstolo Paulo. Esqueço-me das coisas que para trás ficam, boas ou ruins, se me impedem de alcançar Cristo, eu esqueço, e eu prossigo para o alvo. E essa é a atitude 2, e é a última. Diz assim as Escrituras, uma coisa faço, Filipenses 3,13, avançando para as que estão adiante de mim. Uma coisa ele faz, esquece e avança. E eu quero desafiar você a avançar. Eu quero desafiar você a esquecer das coisas boas e ruins que estão impedindo você de crescer. Sim, coisas que não estão permitindo você avançar. E que ao invés de ser uma mola propulsora para te lançar a um lugar mais íntimo em Deus, e maior em Cristo, e mais profundo no reino, tem te preservado e tem te mantido atrás, numa vida medíocre, numa vida sem profundidade, numa vida cheia de superficialidade. E para isso, você precisa permitir atualizações. Permita o novo chegar na sua vida. Permita que Deus limpe o seu passado. Permite que Deus limpe os seus pecados. Permita que Deus entre nos seus traumas. Permite que Deus ressignifique a sua religiosidade. Permita que Deus entre na sua história. Permita que Deus reescreva um novo capítulo da sua vida. Permita que Deus atualize o seu coração. Porque Deus não vive de promessas emboloradas. As promessas de Deus não estão mofadas. As promessas de Deus não perderam a validade. As promessas de Deus são atuais. Nós que não nos atualizamos. Nós que não nos achegamos a elas.
Nós que não as abraçamos e não as requeremos, porque temos o direito, e a palavra de Deus nos garante que nós podemos pedir, nos será dado, buscar e nós encontraremos, se batermos será aberto. Mas quem de nós tem pedido? Quem de nós tem buscado? Quem de nós tem batido? Quem de nós tem atualizado, dizendo: Senhor, eu estou aberto, eu estou aberto. Permita que Deus faça atualizações. Chega de passado. Chega de ficar olhando para o passado do seu casamento, o passado da sua empresa, o passado da sua história, o passado do seu marido, o passado do seu amigo. Chega! É hora de você agora avançar para as coisas que estão adiante. As oportunidades que Deus está abrindo para você agora. E você estar aqui essa noite já é uma linda oportunidade. Deus está te abrindo portas para você atualizar a sua história. Quando chega esse avisinho no meu celular ou no meu computador, eu sei que vem coisa boa por aí. Sabe por quê? Chega lá e diz: uma nova atualização do seu software está disponível para ser baixada. Pronto, eu sei que meu software vai ficar mais seguro, mais rápido, mais atual, e será importante que eu faça isso. Eu não tenho medo de fazer atualizações no meu celular e nem no meu computador, porque eu sei que as atualizações que são providas pelo provedor da telefonia ou pela minha máquina ou pelo meu software, eu tenho certeza que será o melhor para o meu computador e para o meu celular. E se Deus diz para você: vá, abra para as oportunidades, eu tenho uma coisa nova para você, Ele te criou, Ele que te projetou, foi Ele quem te fez. Portanto, não tenha medo das atualizações que Ele tem preparado para a sua vida, para a sua história, para o seu futuro. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 43:19. Vejam, eu estou fazendo uma atualização, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e vou fazer riachos no ermo, ou seja, lugares áridos vão brotar água, porque eu estou fazendo coisas novas. Eu quero desafiar você essa noite, em nome de Jesus, a esquecer das coisas que para trás ficam, e começar uma nova caminhada com Cristo. Você não leu a Bíblia o ano passado? Você não fez o seu devocional diário o ano passado? Você não participou da ceia todos os domingos dos meses do ano passado? Você não participou do ministério o ano passado? Você ficou recluso, ficou afastado, ficou rebelde, ou ficou até mesmo um pouco restrito em relação a alguns irmãos? Eu quero dizer para você: atualiza, meu irmão. Deixa Deus fazer uma coisa nova na sua vida. Permita que a Bíblia te traga paixão novamente. Mergulhe nos textos bíblicos, na leitura diária. Mergulhe no conhecimento, na oração. Volte a participar da oração na quarta-feira pela manhã. Permita que Deus faça algo novo no seu coração. Volte a participar de um ministério. Faça, ou melhor, comece um novo ministério. Se disponibilize. Fala: Senhor, esse ano eu quero fazer algo diferente. Eu não ajudei em nada na igreja no ano 2018, mas esse ano 2019 eu quero servir. Eu quero me posicionar. Eu quero estender minha mão. Ah, mas ninguém me chama. Não é se chamar, meu irmão, é dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode contar comigo. Permita que Deus atualize a sua vida. Saia de cadeirante da igreja. Passe a ser participante dela. Seja participante do que Deus está fazendo no nosso meio, entre crianças até a melhor idade. Deus está fazendo e conta com você, mas atualize, cresça, vá para Cristo. Pare de ficar preso ao passado. Ah, mas eu não podia, na outra igreja eu não podia, lá não sei o que, lá não deu certo. Atualiza, meu irmão. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus tem um novo chamado. Quem sabe Deus está te chamando para as nações. Quem sabe Deus está te chamando para uma terra estrangeira. Quem sabe Deus está te chamando para uma nova língua. Deus está chamando para um novo povo, ou quem sabe para uma nova cidade, ou para um novo ministério, ou para uma nova oportunidade. Mas Deus está chamando, o tempo todo Deus está chamando. O problema é que nós não atualizamos nosso software, e nós ficamos com o software atrasado, travando. Estamos na igreja aos trancos e os barrancos. Estamos na igreja naquele processo de travamento contínuo. Já assistiu um vídeo que você queria assistir no YouTube, e de repente ele trava? E aí você fica lá apertando, e aperta e volta, e ele vai travando, não tem internet suficiente para rodar. Não é desconfortável? Bom, essa geração atual quase não tem esse problema, mas nós que éramos da internet de escada, lembra disso? Quando ia carregar um vídeo do YouTube, o que a gente fazia? A gente não conseguia assistir ao vivo, em tempo real. A gente primeiro tinha que acessar o provedor.
Lembra? E aí você tinha que acessar várias vezes. Depois que você acessava o provedor e enfim conseguiu uma conexão, aí você carregava a página do YouTube e ela ficava carregando. Aí ia aparecer alguns vídeos lá e você procurava o seu e colocava para carregar. Aí, meu irmão, você podia fazer academia, caminhada, podia tirar um cochilo, podia fazer a janta, o almoço. Quando você voltasse, estaria no meio da barrinha. Aí você clicava e assistia meio vídeo. A hora que ele travava, você ia fazer as suas outras coisas e terminava de carregar. Tem gente que está desse jeito. Conexão lenta com Deus traz travamento na vida. Conexão lenta com Deus é falta de atualização, meu irmão. Atualize na Bíblia, atualize na fé, busque a Deus de uma maneira nova, faça algo que você não fez antes para o Senhor, um jejum, uma entrega, uma oferta da sua alma, faça algo que você não fez antes, mas atualize para encontrar Cristo. Não fique nas velharias, não fique na catuquice da religião. Deus não trabalha com promessas mofadas. Deus não tem planos embolorados para você. Você precisa atualizar e não pode viver de coisas emboloradas e mofadas e até mesmo ultrapassadas. Atualize. Portanto, eu quero concluir com vocês aqui enquanto a equipe se posiciona à frente. Embora os alvos sejam bons, o alvo é ainda melhor. E que alvo é esse, meus irmãos? Qual é o alvo? Crescer em Cristo. Eu estou disposto a abandonar tudo que era bom, tudo que era ruim, para alcançar o conhecimento de Jesus. Era o que Paulo disse. Será que a gente pode dizer o mesmo? Avançar para conhecer Jesus. Que esse ano de 2019 possa ser para você um divisor de águas. Que você conheça Jesus nesse ano como você nunca conheceu antes, em nome de Jesus. Que no final de 2019, em dezembro, você tenha muito mais de Deus do que você veio carregando aqui essa noite. Que no final de 2019, você seja muito mais encharcado de Cristo do que você entrou aqui essa noite, hein? Amém? Que no final de 2019, você seja muito mais profundo em Deus do que você entrou no ano de 2019, amém? No final de 2019, Deus faça uma obra tão extraordinária na sua vida, que você possa olhar e se lembrar desse e dizer, valeu a pena deixar as coisas para trás, e prosseguir para o alvo. Que alvo era esse? O alvo de conhecer Cristo, e o alvo de ter mais de Cristo. Que você possa ter mais dele, que esse ano seja um ano de você diminuir, seja um ano de você ter menos de você, menos do seu desejo, menos da sua vontade, menos da sua egolatria, que é a sua idolatria pessoal, menos dos seus planos, menos dos seus desejos, que você tenha menos de você, e tenha mais de Cristo. Queira abandonar tudo, não se importe com patrimônio, não se importe com posição social, não importe com o que as pessoas estão dizendo, não importe com o que está acontecendo na bolsa ou no governo, não se importe. Se importe em conhecer o alvo, se importe em buscar o alvo, que as demais coisas serão acrescentadas. Você acredita nisso? Amém? As demais coisas vão ser acrescentadas em sua vida, mas o alvo é Cristo. O alvo não é o dinheiro. Você não veio nessa igreja para ter mais dinheiro, você não veio nessa igreja para ter um novo relacionamento, você não veio nessa igreja para ter uma nova religião. Você veio aqui essa noite para conhecer a Cristo. Ande com Cristo, Ele seja o centro, tenha mais dele, menos de você, e você vai chegar no seu alvo. Portanto, para encerrar, em 2019, prossiga para o alvo e atualize a sua vida em Cristo. É ano de atualização. Atualize seu coração. Não viva de coisas boas do passado, e nem viva das coisas ruins do passado. Deixe que lá elas fiquem e prossiga para o alvo. Use o passado como tutor, mas continue caminhando para o alvo. É como carro, meu irmão. A gente não dirige olhando para o retrovisor. A gente consulta o retrovisor, mas olha para o para-brisa. Paulo está dizendo assim, uma coisa eu faço, deixando o retrovisor, cuidando das coisas passadas, eu olho para o para-brisa. E eu convido você a fazer isso essa noite. Que em nome de Jesus, você se levante, saia do seu lugar e comece a caminhar numa nova direção, num novo alvo, o alvo que seja Cristo, e os demais serão acrescentados. Vamos colocar em pé, vamos cantar essa canção juntos, e depois eu quero orar com você, pedindo que Deus esteja atualizando a nossa vida nele, para que a gente conheça mais de Cristo. Vamos dizer juntos, mais de Ti, Senhor Jesus, mais de Ti, Jesus.
Que esse ano ele cresça, que esse ano você cresça nele, que o novo tempo chegue sobre a sua vida, que você deixe as coisas passadas e que ele apareça em sua vida, que você rejeite os expurgos da sua vida e atraga a presença de Cristo. Senhor Jesus, nós temos nos perdido na caminhada e nos perdemos talvez no ano passado, ou nos perdemos no ano retrasado, ou há décadas anteriores, buscando os alvos periféricos em primeiro lugar. Esquecemos que o nosso alvo é Cristo, e se Ele for o nosso alvo, todas as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, Pai, ao coração desse homem, dessa mulher, ao meu coração essa noite, o Senhor ministra que se nossos olhos estiverem fitos em Ti, as ondas não nos submergirão. Se os nossos olhos estiverem voltados para Ti, os desafios não serão grandes o suficiente. E se buscarmos o Senhor e o Teu reino em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Tudo isso que o Teu filho e a Tua filha precisa, Pai, tudo aquilo que é necessidade, Pai, será acrescentado a partir do momento que buscarmos a Cristo e sermos achados nele, e sermos encontrados em Ti. Que as pessoas dessa cidade se surpreendam com esse homem, com essa mulher. Algo novo estará acontecendo em suas vidas, e elas vão dizer: o que está acontecendo? Porque agora eu vejo Jesus em você. Deus, permita que isso aconteça entre nós. Surpreenda a nossa igreja, surpreenda essa cidade com o nosso conhecimento, não da religião, não da doutrina, mas de Jesus. E quanto mais conhecermos, mais nos aproximarmos, mais o Senhor nos recheie de bênção, mais o Senhor nos cubra de prosperidade, mais o Senhor abra as portas sobre nós, mas que o princípio e o alvo seja Jesus. Todos os dias desse ano, nos 365 dias que vamos viver, que o nosso alvo seja Cristo, e seja mais de Ti, muito mais de Ti, e seja perceptível isso. Atualize a nossa conexão contigo, para que possamos viver o melhor do Senhor e o mais de Ti em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana e mais de Jesus para 2019.